Olá! Hoje vamos iniciar o módulo 3 da disciplina Equipamentos Hidráulicos e Sanitários. Nós vamos falar sobre o sistema de coleta de esgoto sanitário, o uso racional de água e da manutenção e conservação das instalações e dos equipamentos hidrossanitários. Existem dois processos para se coletar esgotos, que pode ser pela rede pública ou, na sua ausência, por fossas. Vamos dividir em três as hipóteses de funcionamento do sistema. 1. O bairro é dotado de rede pública de distribuição de água e de coleta de esgoto. 2. O bairro é dotado de rede de água e não tem rede de esgoto. E 3. O bairro não tem rede de água e nem tem rede de esgoto. O bairro que é dotado de rede pública de distribuição de água e de coleta de esgoto, essa água ela é obtida na rede de abastecimento da cidade e o esgoto ele é lançado na rede pública de saneamento. Todos os serviços relacionados à coleta do esgoto, incluindo o seu tratamento e o seu descarte, são feitos pela empresa de saneamento, cabendo ao usuário o pagamento da tarifa desse serviço, que corresponde a um percentual em relação ao consumo de água. Os esgotos, antes de serem lançados nos rios, lagos, geralmente ele passa por uma estação de tratamento. Na segunda hipótese, no caso, o bairro é dotado de rede de água e não tem rede de esgoto, a água de abastecimento vem da rede pública e o esgoto deve ser lançado em fossas ou em tanques sépticos, que é o chamado fossa séptica e sumidouro. A fossa séptica é um tanque escavado no terreno, onde será lançado o esgoto. Ela possui um dispositivo em que o material que chega ele é forçado a ir para o fundo por decantação. A fossa séptica é utilizada para separar e transformar pelo processo de decomposição a matéria sólida contida nas águas de esgoto e descarregar no terreno, através do sumidouro, onde esse tratamento ele é completado. A terceira hipótese é quando o bairro não tem rede de água e também não tem rede de esgoto. Então, quando não há esse fornecimento de água pela rede pública, ela é captada através dos poços ou através de cisternas, que são escavadas no próprio terreno, cuja profundidade média varia de 6 a 9 metros. Como nesse sistema não há captação de água da rede pública e o esgoto pode vir a contaminar o lençol freático, é muito importante a localização do poço e também da fossa. Com o uso contínuo da fossa séptica, há um acúmulo progressivo do lodo e também de escuma, que deve ser periodicamente retirado. Esse lodo e a escuma pode ser retirado através de alguns veículos especiais, que são chamados caminhões limpa-fossas. Hoje, economizar água exige vontade pessoal e gerenciamento específico. Para isso, temos algumas sugestões para o uso racional de água. A primeira coisa é estar consciente da importância de se ter atitudes que visem a economia da água, como, por exemplo, fechar a torneira enquanto se escova os dentes, ou então se ensaboa. Lavar os pátios com balde ao invés de lavá-las com mangueiras. Verifique mensalmente as contas para analisar o consumo de água e checar o funcionamento dos medidores ou a existência de vazamento. Em caso de oscilações, chame a concessionária da cidade para inspeção. Verifique periodicamente os pontos de utilização, observando a existência de eventuais perdas de águas. Onde são esses pontos de utilização? Torneiras pingando, em bacias, correndo, entre outros. Caso isso ocorra, procure reparar os dispositivos desregulados ou substituir as peças danificadas o mais rápido possível. Fique atento para o uso adequado da água, evitando o desperdício. O uso racional de energia elétrica também está relacionado com a economia de água. Os eletrodomésticos, por exemplo, devem ser atestados pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que é o PROCEL. Caso o aparelho tenha o selo PROCEL, ele está em conformidade com esse programa, garantindo uma boa redução do consumo de energia elétrica. Outra importante atitude ecológica é separar o lixo para reciclagem.
A reciclagem de uma única latinha de alumínio propicia economia de energia suficiente para manter uma geladeira ligada por quase 10 horas. Atitudes simples, mas bastante eficazes. Podemos verificar esses dados na tabela a seguir, que compara o gasto de água com a torneira aberta durante toda uma atividade e aberta apenas nos momentos necessários, fechando-a quando estiver efetivamente sem uso. Vamos ver essa situação. Ao escovar os dentes, geralmente leva-se um tempo de 5 minutos. O consumo em litros chega a 12 litros, se eu mantiver essa torneira aberta o tempo todo. Se eu utilizar só nos momentos necessários, esse consumo ele vai ser de apenas meio litro de água. Olha o tanto de água que é gasto em apenas escovar os dentes. A manutenção dos equipamentos hidrossanitários segue uma linha que é recomendada pela norma. O que é uma manutenção? A manutenção é um conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e também de suas partes constituintes, para atender às necessidades e segurança de seus usuários, de acordo com os padrões aceitáveis de uso, de modo a preservar sua utilidade e sua funcionalidade. A construção e os bens móveis, desde as paredes, os pisos, as tubulações, até o bebedouro, as mesas, cadeiras, fazem parte do patrimônio da escola, devendo ser bem cuidados. Para a garantia do imóvel e dos bens móveis, é importante a correta manutenção preventiva de cada unidade. Por exemplo, quando você compra um filtro de água, você recebe a nota fiscal e um manual com as condições necessárias para a durabilidade do aparelho, desde como utilizá-lo, limpá-lo, até a garantia da peça. Além de guardar esses documentos, você deve usar o filtro também de forma correta. O prazo de garantia é o período em que o construtor ou então o fabricante ele vai responder pela adequação do produto quanto ao seu desempenho dentro do uso que normalmente dele se espera e também em relação a vícios que tenham sido constatados neste intervalo de tempo. Segundo o Código do Consumidor, o prazo de garantia para os vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias após a entrega da obra. Para os vícios ocultos, como um pequeno vazamento da tubulação embutida do banheiro, só observado após seu uso contínuo, detectado pelo fato da parede ficar sempre molhada, o prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Prescreve ou termina em 5 anos a garantia nos casos de reparação pelos danos causados por defeitos decorrentes da construção, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização. Portanto, se a escola que você trabalha é nova, fique atento aos prazos de garantia segundo o Código de Defesa do Consumidor. Os prazos de garantia das instalações hidráulicas, louças e metais praticados no meio técnico são os seguintes. Em relação aos materiais, para tubos, conexões, louças, caixas d'água, caixa de descarga, torneiras, registros, sifões e válvulas, o prazo é definido segundo os padrões estabelecidos pelos fabricantes. No caso de quebras, trincas, riscos, manchas e entupimentos, a garantia é no ato da entrega. Já em relação aos serviços, para as colunas de água e os tubos de queda de esgoto, no caso de danos causados devido à movimentação ou acomodação da estrutura, a garantia é de 5 anos. Para os problemas com a instalação, o funcionamento ou a vedação de ramais, louças, caixa de descargas, torneiras e registro, o prazo é de 1 ano. Os materiais e os serviços de instalações e equipamentos perdem sua garantia caso ocorram danos sofridos pelas partes integrantes das instalações em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalações incorretas e erros de especificação. Danos causados por impacto ou perfurações em tubulações, tanto aparentes como embutidas na alvenaria também. Instalação ou uso incorreto dos equipamentos.
Os danos também causados aos acabamentos por limpeza inadequada, ou seja, com a utilização de produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face. Se for constatado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos e entre outros, também vai perder a garantia daquele equipamento. Se for constatada a falta de troca de vedante das torneiras e também da limpeza nos aeradores, provocando assim acúmulo de resíduos no mesmos, há a perda da garantia dos equipamentos. Se for constatada a retirada dos elementos de apoio, mão francesa, coluna de tanque, provocando a queda ou quebra da peça ou bancada. Se for constatado o uso de produtos abrasivos e ou limpeza inadequada nos metais sanitários. Se forem constatados no sistema hidráulico pressões desregulares da válvula redutora de pressão e temperaturas, os aquecedores, por exemplo, discordantes das estabelecidas em projeto. Equipamentos que forem reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço de Assistência Técnica também perde a garantia. Perde a garantia também a aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante. Equipamentos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas a elas que ocasionem o mau funcionamento do produto. A perda da garantia também se dá por objetos estranhos no interior do equipamento ou também nas tubulações, que vá prejudicar ou impossibilitar o seu funcionamento. Se não forem tomados os cuidados de uso e não for feita a manutenção preventiva necessária, também se perde a garantia do produto. Como aumentar essa durabilidade das instalações e equipamentos? Existem vários cuidados de uso que podem aumentar a durabilidade do sistema de instalações hidráulicas. Primeiro, não jogue objetos que possam causar entupimento nos vasos sanitários, ralos, tais como absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental e entre outros. Não jogue gordura ou resíduos sólidos nos ralos de pia e nos lavatórios. Jogue diretamente no lixo. Não deixe de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba de inox das pias de cozinha. Nunca suba ou apoie-se nas louças e bancadas, pois podem soltar-se ou quebrar, causando ferimentos graves. Cuidados especiais com crianças. Nas máquinas de lavar e tanque, deve-se dar preferência ao uso de sabão biodegradável, ou seja, detergente líquido, para evitar retorno de espumas. Banheiros e cozinhas, quando ficam sem utilização por longos períodos, pode ocasionar mau cheiro em função da ausência de água nos ralos e sifões. Para eliminar esse problema, basta adicionar uma pequena quantidade de óleo de cozinha para a formação de uma película, evitando assim a evaporação. Não aperte em demasia os registros, torneiras e misturadores. Ao instalar filtros, torneiras, não os atarraste com excesso de força, pois pode danificar a saída da tubulação, provocando também vazamentos. Não permita sobrecarga ou excesso de peso de louça sobre a bancada. Limpe os metais sanitários, ralos de pias e lavatórios, louças e cubas de aços inox em pias com água e sabão neutro e pano macio, nunca com esponja ou palha de aço e produtos abrasivos. Limpe periodicamente os ralos e sifões das louças, tanques e pias, retirando todo e qualquer material causador de entupimento, piaçava, panos, fósforos, cabelos, entre outros, e jogando água a fim de se manter o fecho hídrico nos ralos sifonados, evitando assim o mau cheiro proveniente da rede de esgoto. Limpe periodicamente os aeradores, bicos removíveis das torneiras, pois é comum o acúmulo de resíduos provenientes da própria tubulação. Limpe e verifique a regulagem do mecanismo de descarga periodicamente. Substitua periodicamente os vedantes das torneiras, misturadores e também dos registros de pressão, para garantir a boa vedação e evitar vazamentos. A frequência que deve-se ter com a manutenção das instalações hidráulicas, louças e metais vai variar de peça para peça. Então, verificar o ralo e os sifões da louça, tanques e pias. A cada quanto tempo eu devo fazer isso?
Então, a cada 6 meses eu devo fazer a verificação desses equipamentos. Já os reservatórios devem ser inspecionados periodicamente para assegurar que as tubulações de entrada e de extravasão estejam desobstruídas, que as tampas estejam posicionadas nos locais corretos e que não haja ocorrência de vazamentos ou sinais de deterioração provocada por vazamentos. Recomenda-se que essa inspeção seja feita pelo menos uma vez por ano. Aqui nós vamos encerrar nosso terceiro módulo. Obrigada a todos e até a próxima!